tive razão, posso falar. Não pegou mal, não pegou bem, Então agora que a gente viu algumas coisas básicas de sintaxe, dá pra gente avançar um pouco na questão da semântica. Semântica? O que é isso? O que é semântica, galera? Semântica é o significado, o que o texto está trazendo, qual é o sentido do texto, quais são as ideias que ele quer passar. Então, essa é a questão semântica do texto. É interessante analisar que a gente está num período que a semântica básica pode ser vista da seguinte forma no texto: 3 Cs: concisão, coesão e coerência. Concisão significa a ausência de prolixidade, é não ser prolixo. O que é uma pessoa prolixa? É aquela pessoa que está enchendo linguiça, né? Falando muito para dizer pouco. É encheção de linguiça, galera. Coesão é você olhar o todo do texto, início, meio e fim. Como é que está o todo? Está interconectado? Como é que você vê se está interconectado, né? Então, cada trecho do texto, cada parágrafo, você tem um link entre um parágrafo e outro? Ou você começa a jogar novas ideias sem fazer esse link? Como se um professor colocasse um monte de slides para vocês e de repente vai para um próximo slide e não tem relação nenhuma com o anterior, você não fica perdido? Se você não souber qual é o link, é porque você ainda não está com esse conteúdo, com esse argumento claro na sua cabeça, com essa ideia que você quer trabalhar no texto. Então, tentar deixar o texto coeso vai fazer com que você repense, melhore as ideias que você está colocando nele. Por exemplo, como a gente está fazendo nos textos do blog? Geralmente começa com uma pergunta, que é como se fosse uma situação, problema. Aí depois é feita uma breve contextualização e depois é apresentado uma maneira de lidar com esse problema, uma dica para resolver esse problema, uma dica prática. E o texto é finalizado com uma sugestão de ação, com uma sugestão de reflexão para o interlocutor. Esse é mais ou menos o padrão que a gente está usando ali no Estúdio Neurotrix. Então tem uma coesão, tem um início, um meio e um fim. O terceiro elemento é coerência. O que é um texto coerente? É um texto onde os argumentos não se contradizem. Entrando nessa linha de argumentação, o próximo tema que a gente vai trabalhar no clube é erros de argumentação, falácias argumentativas. A metodologia científica se baseia em analisar de forma lógica os dados que você coleta para chegar em alguma conclusão, né? Na verdade, essa ponte entre os dados que você coletou e a conclusão que você vai tomar, é nessa ponte que mora o filé mignon ali da ciência, da filosofia da ciência, do método científico. Com que base você chega nessa conclusão? Será que você está usando uma argumentação lógica baseada em evidências? Ou você está tentando inferir alguma coisa sem praticamente nenhum tipo de suporte ou apenas baseado em sensação, em intuição? Nesse sentido, a gente pode falar então que a lógica de argumentação é um ponto importantíssimo dentro do conceito de inteligência. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos. Primeiro ponto que eu vou listar aqui como um erro comum ao argumentar, seja de forma escrita ou verbal, é excesso de adjetivação. Juízo de valor. A gente usa muito isso quando a gente está falando com alguém no dia a dia, mas no texto não precisa escrever isso, ainda mais se for um artigo científico. Aliás, num texto científico, por exemplo, o TCC, você deve abolir qualquer tipo de juízo de valor. Afinal de contas, você está escrevendo uma coisa, não está num papo de bar, ou também não é uma matéria de tom jornalístico ou tom ufanista. Mas vamos a um exemplo de excesso de adjetivação ou juízo de valor. As pessoas do departamento não trabalham direito e o gerente peca em não ter pulso firme com a equipe. Aí você vai lá e escreve exatamente isso no TCC. Quantas vezes você utiliza de juízo de valor
para conseguir colocar seu argumento. Por que que as pessoas usam bastante isso? Porque isso mexe com a emoção, com sensações, isso cola bem, mas você não está se baseando em uma argumentação lógica, você está usando de juízo de valor que foca em sentimentos, em sensações. A gente usa isso muito e na hora de escrever acaba passando batido. Segundo ponto que eu vou colocar para vocês: superestimar o próprio argumento. Pensa lá, você está escrevendo um TCC, de repente você escreve assim: a empresa é muito boa e tem 100% de qualidade em seus produtos. Tem 100% de qualidade? Será? Isso é impossível, galera. Isso é um exagero de argumentação. Você está superestimando a ideia que você teve sobre aquela empresa. A gente usa isso porque não é bobo, porque a gente sabe que é mais fácil captar a atenção das pessoas, né? Então a gente acaba superestimando e pode ser até uma questão de ego inflado, e a gente acaba superestimando aí algumas ideias nossas porque a gente acha que a gente é foda pra caralho. Um terceiro erro comum em argumentação é a afirmação em tom conclusivo ou em tom excessivamente conclusivo. Uma das coisas do espírito científico é essa questão de tudo estar sempre aberto a dúvidas. Tudo é questionável, não existe nenhuma verdade absoluta. Existem teorias que melhor explicam os fenômenos, ou seja, que melhor explicam a realidade que a gente percebe no mundo. Mas não existem verdades absolutas. Então, quando você está escrevendo de forma científica, você tem que tentar sempre deixar margem para questionamento, deixar num tom que não é 100% conclusivo. Se você argumentar X possivelmente leva a Y, isso daí é muito diferente do que dizer X leva a Y. Percebe? X possivelmente leva a Y. Possivelmente você está dando margem para questionamento, então você não está falando que o teu argumento é 100% conclusivo. Se você fala que X leva a Y, aí você está abrindo um espaço para te refutarem. Pior ainda é usar termos como com certeza, sem dúvidas, não escreva isso no TCC. Outro erro comum em argumentação é generalizar. Quando você generaliza seu argumento como se aquela conclusão fosse a mesma para todas as situações, se aquele teu argumento valesse para todos os casos. Como que você escreve sem generalizar? Para este caso específico, para esta amostra, para estas situações, a conclusão que pode se inferir ou se deduzir é tal. Por exemplo, você vai dar um feedback para um funcionário. Pensa lá, você como um gestor, né, um líder. Você vai falar pro cara: porra, cara, você anda desligado. O fato de você falar isso pra ele, você tá colocando de uma maneira que tá generalizando, como se o cara estivesse desligado o tempo todo. Isso daí pega muito mal pra pessoa. Ela vai se sentir mal, perseguida talvez, ou injustiçada, né? Ela vai se sentir injustiçada porque não é todas as vezes que a pessoa cometeu um erro ou estava desligada. Perceba então, esse conflito que você acaba gerando nessa liderança com essa pessoa foi por ter generalizado o seu argumento. Ô fulano, você anda desligado. Não, você pode falar: fulano, em tal situação eu vi que você estava um pouco desligado. Em tais situações, delimite, especifique, não generalize. É isso aí, pessoal. Vimos aí 3 tipos comuns de erros em argumentação: juízo de valor, você superestimar o seu argumento e fazer afirmações em tom conclusivo ou excessivamente conclusivo. Foram 4 erros de argumentação. O último é o erro da generalização. Então tomem esses cuidados que o texto de vocês e a argumentação de vocês vai ter muito mais chances de ser um sucesso.